Eu sou Vilma dos Reis Nascimento, sou enfermeira fitoterapeuta, presidente do Instituto Grupo de Apoio à Pessoa Humana e estamos aqui hoje dando início às nossas primeiras aulas. Essas aulas têm por finalidade levar conhecimento das práticas integrativas das plantas medicinais para as mulheres do campo. Esse curso ele visa trazer segurança e uma forma de fazer o acolhimento às nossas raízes. Dessa forma, eu espero poder contar com vocês durante todo o período que estaremos juntos. Um abraço. Olá, tudo bem? Agora nós vamos começar um outro encontro que é sobre saberes ancestrais e práticas que curam. Bom, eu sou Valdete, eu sou professora, pesquisadora das questões étnico-raciais, fiz um mestrado nessa área, quando eu discutia esse povo brasileiro, indígena, africano, e tive a oportunidade de conhecer muito sobre a nossa gente, sobre todas as raças que aqui nesse país se encontram. Sou terapeuta holística e como terapeuta holística eu trabalho com reiki, com homeopatia, fitoterapia, aromaterapia. Mas neste encontro nosso, a minha opção foi de trazer para vocês um pouquinho sobre saberes ancestrais e essas práticas que curam. Eu sou também uma compartilhadora desses conhecimentos, por isso essa é a proposta desse encontro. Bom, nosso objetivo aqui é capacitar vocês para uma população de campo, né, para fundamentar de uma forma histórica e teórica sobre essas contribuições que nossos ancestrais trouxeram para a gente. Por isso, então, a gente começa falando um pouquinho sobre os primeiros grupos humanos. Bom, os primeiros grupos humanos, a gente sabe que eram dados mais à caça, à pesca, as mulheres trabalhavam na agricultura e essa é uma forma provavelmente de encontrar soluções para os seus adoecimentos e a cura para eles também através das plantas. Até porque, se formos pensar bem, olha, se esses povos não tivessem tido conhecimentos de cura, como é que nós, seres humanos, estaríamos aqui até hoje, depois de milhões de anos, né? A raça humana poderia ter desaparecido, como muitas categorias de animal que a gente sabe que foi extinta ao longo da história do nosso planeta. Bom, o que a gente sabe dos primeiros povos é que o deslocamento desses povos em cima do nosso globo terrestre fez com que eles chegassem até o Brasil, até a América do Sul, onde a gente se encontra hoje. Os pesquisadores, historiadores já sabem que o primeiro homem ele surge na África, ao contrário de que muitas pessoas achavam, hoje já não se tem dúvida que o primeiro homem surge na África e antes do deslocamento dos continentes, quando esses continentes se separam, ele fez essa travessia, chegando então à América do Sul. O continente africano, hoje, que o continente onde é o berço da humanidade, que a gente chama de berço da humanidade, onde surgiu o primeiro homem, ele tem 54 países. É um continente grande, com 54 países e que possui uma população de, em média, 800 milhões de habitantes. São mais de 2.000 línguas faladas na África, para além dos dialetos. Então é um povo de muita cultura. Hoje também sabe-se que o primeiro médico que utilizou o tratamento através de cirurgias e um tratamento mais próximo do que nós temos hoje nos hospitais que trabalham com alopatia, ele chamava Imhotep e esses primeiros procedimentos, que tratamento de ferimentos, tratamentos cirúrgicos, constam de 2.850 anos antes de Cristo. Já imaginaram quanto tempo? Apesar disso, conhece-se como pai da medicina Hipócrates, que era
que foi também um médico famoso, contribuiu muito com a medicina, mas ele não foi o primeiro médico. O primeiro médico é africano, que nasceu lá no continente africano, no Egito. Bom, todos esses conhecimentos eu trago para vocês para poder dizer da importância que nós tivemos quando os povos africanos estiveram aqui no país. Muito conhecimento eles já tinham. É uma população que sai da África e vai por todos os outros continentes, leva consigo muito conhecimento e muita cultura. Nossos ancestrais, então, dotados de muito conhecimento e práticas de cura, chegam aqui, e as primeiras práticas de cura no Brasil ela é atribuída aos indígenas que aqui já se encontravam e aos africanos que foram escravizados aqui no Brasil. De acordo com os pesquisadores, foram esses conhecimentos que possibilitaram para nós, que trabalhamos hoje com as terapias holísticas, né, que vai trabalhar emocional, mental, espiritual, físico, social, econômico, esses conhecimentos associados indígenas e africanos é que nos permite hoje ter toda essa gama de conhecimento construída. A entrada dos portugueses no Brasil, então, a gente pensando um pouco o que foi esse encontro de conhecimentos. Quando os portugueses vieram para o Brasil, houve uma época na nossa história do Brasil que as escolas ensinavam que eles tinham descoberto o Brasil. Pelo histórico que eu trouxe para vocês perceberam que eles invadiram o Brasil. Já havia pessoas aqui, eram as pessoas indígenas, que já tinham vindo há séculos antes, né? Como eu disse também, antes da divisão dos continentes, e essas pessoas já tinham muito conhecimento e se apropriaram do território. Mas chegam então os portugueses, escravizam essas pessoas, e nesse período, 1500, quando eles chegam aqui ao Brasil, nós tínhamos uma população indígena de mais de 5 milhões de pessoas indígenas. Hoje, em 2020, 2021, no Brasil, a gente tem 896 mil pessoas, em média, indígenas. Então, vocês pensem que de 5 milhões para 896 mil, muitas pessoas indígenas foram mortas, tanto com o extermínio que foi feito pelos portugueses, com a escravização de pessoas, dessas pessoas indígenas, dizimando tribos inteiras, né, por causa dos interesses econômicos, na sua grande maioria, e posteriormente por causa das doenças que foram entrando no país. Essas pessoas não tinham contato com gripe, com varíola e com outras doenças, portanto não sabiam ainda se cuidar com as plantas medicinais, com as terapias holísticas que eles já conheciam naquela época. Muitos foram escravizados e mortos, mas apesar disso, ainda hoje a gente tem um número significativo de pessoas indígenas, de tribos, de aldeias indígenas no Brasil, né? Então a gente sabe que algumas terapias, algumas formas de tratamento da saúde ainda persistem até hoje, como a roda, o uso das plantas medicinais, né? E para obter essa cura, esses povos, eles utilizam-se, além das plantas medicinais, dos óleos, do fumo, também das rodas e principalmente da natureza. Para uma pessoa indígena, a cura está na natureza. É muito mais importante, esses povos acham que é preciso ser natureza para estar integrado de forma saudável nesse mundo, né? Temos que nos integrar. Bom, sobre os africanos, os saberes que eles trouxeram, os africanos foram mais de 5 milhões de pessoas africanas que foram escravizadas no Brasil. Quando os portugueses vão à África para poder escravizar essas pessoas, pegam em vários países, né, de línguas diferentes, como eu disse, até para não haver comunicação. Eles usaram várias estratégias para que essas pessoas não resistissem à escravização delas e, no entanto, a gente sabe o tanto que essas pessoas resistiram e hoje a gente sabe que a resistência foi pelos quilombos, como alguns a gente tem ainda hoje,
fugiam para os quilombos para fugir de tanto castigo, falta de estrutura, alimentação, vestimenta e tudo mais, e o trabalho forçado. Eles também suicidavam, essas pessoas também optavam por fugir dessas pessoas que os escravizavam, né? Então, dessa forma é que mostravam a insatisfação com uma escravização tão severa, tão rude. O Brasil foi o último país a aceitar, a acabar com o tráfico de pessoas para escravização, e nesse sentido, hoje nós somos o segundo país com a maior população negra do mundo. Só a Nigéria tem uma população maior que a nossa, uma população negra maior. Então, se formos pensar nesse sentido, a Nigéria está na África, né? E o Brasil, na América, tem a segunda população negra maior. Isso tudo por causa da escravização dessas pessoas, de pessoas negras. Bom, a má alimentação e associada a poucas roupas que usavam, as moradias muito mal estruturadas, os trabalhos excessivos e os castigos que contribuíam para o surgimento de doenças no meio da população escravizada, né, e de infecções. Essas pessoas, então, alguns tipos de trabalho, por exemplo, como os negros escravizados para trabalhar na extração de minério, eles ficavam dentro da água, bateando, né, para tirar ouro e outras pedras preciosas, 24 horas, né, por dia, às vezes de um dia para o outro, 12 horas, 14 horas. Então, os registros são de que essas pessoas tinham uma média de vida de pouco mais de 20 anos e as pernas inchavam por causa do tempo dentro da água, e dias tirando ouro, né, bateando. Outros trabalhos forçados também, que a gente sabe das minas, e tinha os contatos com a sílica, com outros metais pesados que adoeciam o pulmão dessas pessoas. Então, a estimativa de vida era bem pequena das pessoas e os adoecimentos eram muitos. Associado a isso, a gente tem poucos médicos, em algumas épocas do Brasil praticamente nenhum, para atender essa população, poucos medicamentos e hospital não havia. Então, como sobreviver a toda essa diversidade de problemas que eles enfrentavam, para cuidar de suas... Como sobreviver a isso sem médicos, sem medicamentos, sem hospital? E foram essa diversidade toda que fez com que esse povo criasse uma forma de sobreviver com os conhecimentos que eles traziam lá da África. É aí que a gente pensa quais foram essas contribuições dos nossos ancestrais para a gente, né? O povo indígena, como eu disse, doenças entrando de outros lugares, enfrentamento de guerras e tudo mais. Povos africanos vindo de outro continente, enfrentando também vários problemas em relação à saúde. Bom, para muitos povos africanos, os males do corpo tinha muito a ver com os espíritos, com feitiçaria, então era preciso tratar o sangue, eliminar o mal pelo sangue, para que então fosse feito esse tratamento e o mal fosse embora. É aí que entra na história dos curadores populares, né, que estavam no Brasil, os barbeiros sangradores. Tínhamos aqui os curadores populares para cuidar dessa população africana, que é uma população, como eu disse antes, né, alijada de todo tratamento, todo cuidado. E essa população, então, ela era cuidada pelos curandeiros, pelo barbeiro sangrador, pelas parteiras. Eram pessoas do próprio povo, por isso chamavam curadores populares. O que era um barbeiro sangrador? Ele era aquele indivíduo que tinha um conhecimento para cortar cabelo, para fazer barba, para tratar e também para fazer alguns tratamentos de saúde. Alguns deles, por exemplo, como colocar ventosa. Na imagem que a gente tem aí, vocês estão vendo uma pessoa, é uma imagem do pintor Debré, que passou por essas terras nesse período,
e ele foi registrando através dos seus quadros as imagens que ele via. Aí tem uma pessoa deitada com as ventosas nas costas, tem um senhor também enrolado num tecido branco, provavelmente pode ter feito o que eles chamavam de escarificação, que é cortar a pele, né, de uma forma bem sensível, sem pegar artéria, para sangrar o corpo da pessoa e tirar o mal que ela estivesse sentindo. Tinha também o tratamento com as sanguessugas, que são tratamentos, inclusive, que até hoje existem. O que a gente tem de certeza, a partir das pesquisas dos historiadores, é que 64% das pessoas que trabalhavam no tratamento do corpo, né, da alma, do espírito, como eles sempre fizeram, eram 64% da África, 21% de Portugal, 13% do Brasil e 2% outros, provavelmente os povos indígenas. Desses 13% que aparece ali, que é do Brasil, provavelmente também eram pessoas descendentes dos africanos, que já eram afro-brasileiros e que tinham aprendido com essas pessoas africanas a forma de tratamento, a forma de curar. Bom, o barbeiro sangrador foi um dos maiores, foi dos mais importantes curadores do século XIX, porque nós tínhamos, como eu disse antes, mais de 5 milhões de africanos que foram aqui escravizados e que não tinham nenhum tratamento para a saúde. Aí nós temos os tratamentos que eram daquela época, são tratamentos milenares, olha a aplicação de ventosas hoje. De outra forma, hoje coloca-se um copinho de silicone, aquece para soltar então os vasos sanguíneos e fazer o tratamento de artrite, artrose, dor nos músculos e o tratamento também com sanguessugas, que eram tratamentos que já eram feitos no século XIX. Hoje só temos uma forma diferente de fazê-lo, mas é de conhecimento dos nossos ancestrais. Bom, para os povos indígenas e africanos, né, as doenças tinham que ser tratadas no campo holístico. Então, mental, emocional, físico e espiritual. Para isso, eles tinham um tratamento místico e religioso também misturado. Então, nós temos aí os povos indígenas, nós temos as nossas benzedeiras e nós temos também as religiões de matriz africana que trabalham com a cura a partir de uma proposta religiosa e mística, além das plantas medicinais e dos cuidados com a natureza. Alguns conhecimentos não foram bem entendidos pelos europeus, né, que chamavam essas pessoas de feiticeiros, que faziam feitiçarias, bruxarias, e por uma falta de compreensão e preconceito, né, colocado a esses tratamentos, foram práticas que foram invisibilizadas ao longo da nossa história e saberes que poderiam ter contribuído e podem contribuir ainda mais conosco e que, no entanto, são pouco utilizados e pouco reconhecidos como tratamento de saúde, principalmente os que estão ligados às religiões de matriz africana. A terapia holística, então, pensando que os indígenas e os africanos tanto dão e deram importância a esse tratamento, ela é uma terapia, são terapias, né, são várias, que vão tratar todo o aspecto do corpo, vai tratar o ser humano como um todo. O mental, o emocional, o físico, o espiritual, ambiental e social. Isso é, a gente não consegue separar a pessoa de tudo isso que ela tem consigo, o seu emocional, o seu mental, o seu espiritual. Então é uma terapêutica que ela pensa no ser humano como um todo e tenta principalmente cortar pela raiz o mal que essa pessoa possa estar desenvolvendo no físico. Então, para as terapias holísticas, a gente não vai tratar só com o medicamento, o remédio para curar o físico que já está instalado a doença. Ela vai prevenir, ela vai cuidar de outros campos,
Por isso, a terapia holística e todo esse conhecimento, como eu disse, como o nosso encontro aqui, nós estamos falando de conhecimentos ancestrais e práticas que curam, são conhecimentos que vieram com nossos ancestrais, desde a entrada deles no Brasil, né, especificamente, mas no mundo inteiro, até os dias de hoje, tudo que se falou e se fala constantemente é que é preciso tratar o ser como um todo e não só no local. Bom, as terapias holísticas, a gente tem algumas ali que eu citei, né? Que é a acupuntura, o reiki, os florais, a homeopatia e outras mais. Nós temos também que hoje, atualmente, há uma comprovação pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que realmente essas terapias, elas contribuem para manter a saúde do corpo, para manter a pessoa bem, e ela também auxilia na hora de um tratamento, se precisa, para um adoecimento já instalado. Cada vez mais a gente precisa entender que a saúde física, espiritual, mental, emocional, ela está interligada. Não adianta a gente tratar só o físico e esquecer que o espiritual, mental, emocional precisa também desse tratamento. É aí que as terapias holísticas vão atuar e nos auxiliar a manter a saúde do corpo, da alma, do espírito, né, da mente, do emocional. Bom, a terapia holística, como eu disse, ela vai focar tanto nos sintomas como nas causas e desordens do nosso corpo, cortando pela raiz qualquer tipo de adoecimento que possa alongar-se e instalar-se em algum órgão mais eletivo do nosso corpo. Nós temos aí um conjunto de legislação, nós temos as práticas integrativas, que eu vou falar um pouquinho o seguinte. Em 2002, a OMS começou a orientar todos os países que utilizassem os conhecimentos ancestrais com terapias holísticas para trazer para os sistemas de saúde de cada país esses tratamentos. Lembrando que cada povo tem um determinado conhecimento que pode colaborar para a saúde, para além dos tratamentos já das doenças já instaladas, a gente pode evitar chegar a outras, né? Então, o Brasil foi um dos países que aderiram a esse chamamento da OMS e criou, então, em 2006, uma política nacional de práticas integrativas complementares, chama PNPIC. Então, Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares. Elas vão complementar os tratamentos médicos. Atualmente o SUS tem 29 procedimentos, entre eles a homeopatia, fitoterapia, reiki e outros mais, que são disponíveis à população. Não temos em todas as cidades, em todos os locais, mas todos os estados brasileiros têm um determinado hospital, um determinado local que vai trazer as terapias para a população de forma gratuita. Bom, as legislações que nos permitiram isso, a elaborar, foram as legislações da política do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterapia, e essa implementação dessas são todas as legislações que nos foram possíveis, que está aparecendo na lâmina, e elas só foram possíveis por causa da participação popular. Então foram os conhecimentos populares e o enfrentamento o tempo todo nos congressos, nas reuniões, nos encontros, falando da importância de colocar-se as terapias integrativas no SUS, é que garantiu essa entrada das terapias. As práticas integrativas e complementares, então, elas são justificadas principalmente as políticas de fitoterapia e plantas medicinais. Elas são justificadas pelo Ministério da Saúde porque o Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do planeta, né? E ele tem um imenso e valioso conhecimento sobre plantas medicinais, são
são conhecimentos tradicionais que vieram até a gente com os nossos ancestrais e por isso é um berço de conhecimento e de tratamento que pode se desenvolver dentro de um país até para favorecer o mundo inteiro. Por isso, esse é um dos motivos pelos quais o SUS garantiu uma política específica para as plantas medicinais. Nós temos uma política para outras práticas integrativas e uma política específica para plantas medicinais e fitoterapia. Bom, para que ela seja empregada, né, os saberes tradicionais precisaram aparecer. E é isso que a gente espera com as pessoas que conhecem de plantas, passar, mesmo que seja pela oralidade, para os seus filhos, seus netos, seus conhecidos, esses tratamentos que só foi possível chegar até aqui hoje com tantos conhecimentos em plantas medicinais, porque outros vieram antes da gente que tornou possível isso, né? Bom, o número de procedimentos das práticas integrativas são esses aí. Nós tivemos mais de 148.152 em 2017 e 628.285 em 2019. E mesmo assim, em 2019, a pesquisa não foi concluída de quantos tratamentos foram feitos. O que nos demonstra que subiu de 2017 para 2019 300% o número de tratamentos das terapias integrativas. Ali a gente tem o reiki, aromaterapia, vários outros tratamentos, homeopatia, que aparece no quadro. E desses, o mais utilizado foi a auriculoterapia. Por quê? Porque também foi o que teve mais investimento do governo, que garantiu cursos para os profissionais de saúde que quisessem participar. E aí, sendo assim, com formação e tudo mais, aumentou bem o número de procuras. Mas todos os tratamentos, né, todas as terapias integrativas estão sendo muito procuradas e necessárias. Bom, concluindo então a nossa conversa aqui sobre esses conhecimentos ancestrais, eu deixo uma frase, uma conclusão que eu faço depois dos estudos que eu fiz sobre as contribuições dos povos africanos, contribuição dos povos indígenas, dos povos europeus, né? Os europeus e asiáticos entram no Brasil em outros momentos da nossa história, mas trazem consigo conhecimentos como os tratamentos de reiki, os tratamentos vários outros tratamentos, e por causa dessa diversidade de povos que o Brasil abriga e cuida, é que a gente tem a possibilidade de tantos e tantos tratamentos. Então, concluindo, a gente sabe que o saber popular, que são os conhecimentos que nós temos com plantas, principalmente, né, com orações, e o saber científico desenvolvidos no Brasil através dos tempos, consistiram em um movimento complexo de aprendizagens, né? Em meio a guerras, em meio a lutas, em meio a discórdias, também trouxeram para a gente uma forma diferente de lidar com o outro e com o conhecimento que o outro tem. Por isso foi tão complexo essas aprendizagens, um não concordar em relação ao conhecimento científico muitas vezes, né? O não aceitar uma pessoa não médica cuidar da saúde de outro, ou não aceitar a questão da religiosidade colocada no campo da saúde, mas foram aprendizagens complexas que aconteceram. Porém, todos os saberes, ainda que modificados, como nós vimos o caso da ventosa, do sanguessuga e tudo mais, ainda que modificados, reinventados e ressignificados juntamente com os saberes científicos, constituem hoje um vasto conhecimento e incrível patrimônio da nossa história. Dificilmente a gente encontra um país que tenha um patrimônio tão amplo de conhecimentos ancestrais acerca da saúde, igual nós temos o Brasil. O que eu tentei passar aqui para vocês, o que eu passei na minha fala, é da importância que esses conhecimentos têm
com essas práticas que nós vimos, que as pessoas foram nos trazendo e que realmente curam, o quanto a gente precisa cuidar para que elas se perpetuem, o quanto a gente precisa passar para os que vêm, porque a saúde e a forma como nós temos de tratar a saúde, ela precisa de muito amor, muita entrega da parte do terapeuta. Então, para isso, a gente precisa dos conhecimentos das pessoas que vieram antes, então que nós deixemos para os próximos também. E por fim, eu deixo uma imagem e um pensamento que eu gosto muito, que é de São João da Cruz, que diz o seguinte: como eu havia dito, né, a gente precisa de muito amor e é muito difícil realmente tratar as pessoas se não tivermos amor, né? Então, onde não existe amor, coloca amor e o amor encontrarás, que é o que o beija-flor faz, né? Ele busca o néctar, ele busca o pólen, joga entre pedras, entre lugares que aparentemente não vão surgir plantas, não vão aparecer flores, e elas aparecem. Então vamos colocar amor nos tratamentos que a gente for desenvolver, vamos lembrar dos nossos ancestrais e da importância que eles representaram para a gente desde a constituição desse país até os dias atuais. Vamos cuidar do que nós temos, as nossas plantas, os nossos animais, as nossas águas, a natureza, para a gente garantir que onde não existe amor a gente coloca e teremos mais saúde. Bom, são muitos conhecimentos que a gente passa bem rapidinho e provavelmente ficam muitas dúvidas. Eu estou aberta às perguntas, fiquem à vontade para fazê-las. Alguma coisa que de repente eu passei e poderia ter explicado melhor, vai ser um prazer respondê-las. Obrigada a todos pela escuta. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com a aprendizagem de vocês. Até a próxima!